Boa noite, tudo bem, né? Boa noite, tudo bem com você? Joia. Só esperar o pessoal entrar Aham. aqui, mas parece que já entraram. É a primeira live? É, É. A minha terceira nesse eu aspecto, né? tô acompanhando você. Mas cada live é uma adrenalina diferente, assim, porque eu particularmente, sempre fui uma pessoa bem contida e sempre fui de falar muito pouco, continuo sendo. As duas primeiras lives, por exemplo, quando eu volto para assistir, é a galera que fala o tempo todo. Assim, eu peguei o Oberdan e peguei o Gugu, assim, são pessoas que começam a falar e eu sempre, particularmente, quando eu sento para conversar com eles, né, eu fico ali tomando café e só ouvindo. E Aham. essa parte minha é muito assim, de sempre estar colhendo, né? Assim, vou ouvir. E quando me perguntam alguma coisa, eu vou e dou a minha opinião. Uhum. Mas, enfim, eu te convidei, né, para essa live, para a gente conversar sobre a nossa profissão. Na primeira vez, eu fixei um tema. Oi? A Isa, oi. Na primeira live eu fixei um tema assim, a essência do eu profissional. E Uhum. depois eu não fixei mais, não estou fixando hoje, mas essas lives tá vindo bem com esse intuito, sabe? Da gente sair um pouco da nossa marca, né? Nossa marca empresa, e vir com a cara mesmo, assim, de mostrar quem é essa pessoa que conduz a empresa, quem é essa pessoa que vai estar conversando com os noivos, com o aniversariante, com os fornecedores parceiros. Essa é a ideia É, mesmo. é uma tarefa difícil às vezes, né? É, Às vezes é mais fácil estar lá na função, na correria, do que estar sim. fazendo live. Para mim, o meu pessoal é muito difícil para estar interagindo dessa forma. Uhum. Eu também tenho, assim, uma enorme dificuldade e eu percebi, eu venho querendo fazer lives, assim, desde o início que eu comecei com a empresa. Quando eu montei meu escritório, eu falei, agora vai, tem um acrílico atrás, escrito caporal, vou colocar aqui, agora vai. Mas eu inaugurei em janeiro e até hoje não tinha conseguido fazer nada. Mas agora, com essa pandemia, eu falei, não, se não for, é porque a gente fica, se a gente não pegasse para fazer, a gente ia ficar assim, Podia escondido ter totalmente. feito. Eu tô tentando aplicar isso, um, dois, três e vai, sem pensar muito, porque se você pensar, você acaba se sabotando. Ah, mas e se eu fizer isso e não der certo? Ah, mas é um si muito grande, então você tem que fazer, não É, tem outra opção. a gente vai ter críticas na nossa profissão, na nossa parte pessoal, fazendo ou não fazendo, né? Então é melhor fazer. Com certeza. Eu preparei umas perguntinhas para você e a primeira é assim, sobre o estilo que os noivos às vezes quer no casamento, mas ao mesmo tempo eles começam a pedir coisas que não condiz com o que eles estão com a ideia inicial, que é assim, É, ah, não, eu quero um casamento todo rústico, mas aí depois começa a falar de lustres, não sei o que, assim, como é isso é isso? complicado Como é mesmo. lidar com os noivos nessa parte? Assim, a gente sempre pede uma primeira reunião exatamente para eu ter o contato com os noivos e saber exatamente o que eles querem. Eu não consigo saber isso pelo WhatsApp ou pelo telefone. Eu preciso ter esse contato, conversar um pouco, saber qual é o estilo deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, e a gente só consegue saber isso cara a cara, né? Então eu sempre peço para eles me enviarem antes algumas fotos. Às vezes, quando os noivos pedem, eu quero um rústico. Aí eles vão mandando foto, não é realmente um rústico, é mais para um lado borro chique, então
Na reunião eu vou mostrar várias fotos para eles, claro que não tantas opções, porque eles já são bombardeados de muita informação o tempo todo. Então eu mostro algumas para saber realmente qual a linha que eles estão querendo seguir. E depois disso a gente vai já direcionando para o que eles querem. Aí durante as outras reuniões, que não são só uma, né? Aí a gente já vai adaptando a ideia e às vezes durante o percurso acaba a ideia inicial vai mudando. Às vezes eles até já aconteceu de mudar o estilo do casamento. Mas aí a gente vai adaptando de acordo com o que dá para fazer dentro do orçamento que eles já tinham planejado e vai mudando até tem vezes que a gente mudou o arranjo de todas as mesas na semana do casamento. Porque ficaria melhor e a gente aceita um desafio, né? Se a gente acha que vai ficar bom, a noiva gostou, a gente vai lá e faz. Isso vai no sentido de cada noivo e cada noiva que vai conversando com você e começa assim, no desabafo deles com você, às vezes o que eles estão falando aí que eles conseguem perceber, né? Qual sentido está tomando na ornamentação. E esse acompanhamento é muito bom. Eles começam a mandar várias mensagens, tudo que vê acaba lembrando. Então, é uma relação muito boa que a gente tem criado com os nossos clientes, para eles estarem acompanhando todo o processo do planejamento e todo o evento. A decoração cria um novo significado, eles se identificam com aquilo ali no dia do evento, né? Uhum. Outra pergunta é assim... deixa eu fazer uma pergunta para você também. Deixa, então também vai... umas perguntas. Às vezes, quando os noivos chegam para mim e ainda não fecharam nada, são raros os casos, mas ainda acontece, às vezes eles se questionam sobre a importância do cerimonial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do cerimonial também e estar auxiliando o casal a estar desenvolvendo e idealizando o evento. Então, aqui na nossa cidade e região, o que acontece comigo é o seguinte: os noivos chegam até a mim através de outros fornecedores. Pode ser por eu ter morado fora, eu fiquei no Rio 5 anos e cheguei montando essa empresa cerimonial, ainda é um início, mas normalmente no Rio, os cerimonialistas que eu tenho contato, eles são praticamente assim, sempre os primeiros a serem contratados, que essa é a lógica da coisa. Se você vai assessorar o contrato de todos os outros fornecedores, se você vai ajudar nessa parte, a lógica é você procurar primeiramente um cerimonial, para ele poder assim, te dar as dicas, porque você vai fazer essa assessoria de acordo com tudo que você viveu com os outros fornecedores, porque aí você já pode dar um toque, tal fornecedor, eu já sei que trabalha dessa forma, e eu já consigo encaixar assim, no que o noivo está querendo. Uhum. E essa é a importância assim, de ter um cerimonial logo no início, para poder assessorar desde o início. E vocês oferecem a música também, né, da recepção. E qual a diferença da assessoria desde o início e a assessoria somente no dia do evento? Essa questão é muito fundamental a gente poder explicar, porque assim, quando os noivos falam comigo, o meu casamento é tranquilo, eu só vou precisar de você no dia. Não tem como. Semana passada, no dia que eu fiz a live com o Gugu, eu expliquei na live que é o seguinte, assim, que eu mando um cronograma para todos os fornecedores, os principais fornecedores, porque tem fornecedor igual o bolo fake, eu não preciso
mandar um cronograma. Eu só ligo para Fernanda e falo, Fernanda, vou pegar o bolo tal horário. E aí não precisa dela ler assim, que o show vai começar à meia-noite, não sei o quê. Ela não precisa ter um cronograma menor, mas com os principais eu faço isso. Um dia, 2 dias antes do casamento, eu mando um cronograma. Como que eu vou fechar um cerimonial só do dia? Se na minha cabeça já está tudo assim, sendo construído desde o dia que fecha comigo. Eu acho impossível, assim. Eu acho inviável. Respeito quem trabalha, quem fecha somente o cerimonial do dia, mas eu não conseguiria trabalhar dessa forma. Uhum. E a parte da música, a parte da música, no início eu fiquei assim, vou fechar sempre o pacote, mas não. Logo no início que eu vi, assim, como estava sendo operado, eu vi que não dava porque tinha gente que já chegava até mim, já tinha fechado música, ou já tinha fechado cerimonial. E aí é uma empresa que fecha separadamente. Só música, só cerimonial. O ideal é fechar os dois. É muito importante essa lista que você faz do planejamento do evento. São poucos cerimoniais que fazem e são poucos que entram em contato com todos os fornecedores também. Às vezes a gente sente muita falta da comunicação entre os fornecedores. Então, quando tem esse planejamento, a gente evita vários imprevistos. Às vezes a pessoa, eu preciso de um ponto 220, mas isso não estava no planejamento. Você chega lá no dia do evento para procurar o ponto de 220 e tá todo mundo assim, já saturado, preocupado, com milhões de problemas. Então, esse planejamento eu sinto muita falta aqui na nossa região e nos eventos, porque a gente poderia evitar vários problemas e já prever o que poderia acontecer. Sim. Então, eu acho isso fundamental, esse planejamento e esse contato que vocês têm com os outros fornecedores. O Ian tá falando aí, saudade de um casamento. O Ian a gente fica zoando porque quando junta o pessoal, a gente fica zoando que o Ian é meu funcionário do mês. E aí até a Isabela perde pro Ian, o pessoal zoa muito. E realmente, o Ian tem sido um braço direito da empresa. Ai, mas tá fazendo falta mesmo, né? As meninas hoje comentaram no grupo de saudade da correria, porque, nossa, a gente não sabe quando isso vai voltar, né? O planejamento é para agosto, mas ficar até agosto parado e só nos projetos. A gente consegue adiantar muita coisa, né? Da minha parte, consigo planejar e programar para fazer coisas, às vezes, além do que estava programado. Mas ficar parado tá difícil. Tá sendo um momento, assim, da gente se reinventar em várias formas, né? Ai, saudade de me ver surtando no dia. A gente só vê a Gabi 220 correndo no salão para lá e para cá. Ai, é difícil. A gente pode surtar só entre a gente, né? Não pode passar isso pro cliente de jeito nenhum. Agora, mais uma pergunta para você. Sobre rebaixar o teto do salão. Eu acho sempre lindo, sempre maravilhoso quando rebaixa o teto. Parece que muda totalmente o local. Mas só que não é sempre que é necessário, né? Assim, quando é necessário, quando não é. Se tem alguns momentos que fica cafona. Então, tem rebaixamentos e rebaixamentos, né? Tudo tem que ser bem feito e bem executado e bem planejado. Eu tive situações, inclusive a Núbia, que estava na live, não sei se ela ainda está, foi um dos primeiros 15 anos que a gente fez. Foi lá na Estância Santa Clara. E o 15 anos da Lara, ele era todo personalizado. E quando eu percebi aquilo, não foi um planejamento a rebaixar o teto da estância. Quando eu percebi que a decoração que a gente tinha planejado e fabricado para o 15 anos da Lara ia morrer sem o rebaixamento de teto, foi uma loucura. A minha equipe surtou,
mas a gente fabricou o teto para... Porque senão ele ia, como, não sei se todo mundo aqui conhece, mas o teto lá é todo em madeira, então é aparente. E a decoração dela, ela era grande parte aérea, então essa decoração ia se confundir com o teto. Não ia causar o mesmo efeito, a decoração ia se misturar e ia ficar uma poluição visual muito grande. Então a gente teve que rebaixar o teto, foi uma surpresa, inclusive para cliente. O aniversário era no sábado, né? E a gente decidiu realmente rebaixar o teto na terça-feira. Aí foi uma correria muito grande. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E esse casamento é mais um que eu tava fuçando, assim. Sempre eu fico acompanhando vocês. E quando eu vi esse aniversário, eu fiquei assim, gente, que lugar é esse? Fiquei pensando, e eu não imaginava, assim, eu conheço todos os lugares de festa em Rio Branco, não pode ser em Rio Branco. É impressionante, né? Como muda, como uma decoração, um rebaixamento pode mudar totalmente o local. Quando a decoração é pensada, no caso desses salões que tem o teto desse tipo, de madeira e o telhado aparente, combina. Quando determinado estilo da decoração vai combinar. Se for um rústico, se for um boho chique, o decorador, né, conversar com a cliente e pensar de forma eficaz, ele acaba combinando. Mas se for uma decoração clássica, por exemplo, já não combina. Se a pessoa quiser... eu quero colocar um lustre, eu quero, no caso da Lara, que foi vários arranjos aéreos. Então, já não dá para combinar tanto e acaba ficando muito poluído. Então, uma coisa que a gente tem indicado muito para os nossos clientes também, quando eles chegam para a gente e não fecharam o salão ainda, é definir o estilo que ele quer para a decoração. Porque definindo o estilo, você já sabe uma linha de salões que você pode estar olhando. Porque às vezes o salão está com preço bom, só que ele não combina com o estilo do seu evento. Então você vai gastar, às vezes, muito além para transformar aquele salão e adequar ele à decoração. Então acaba que sai totalmente do planejamento. Então é sempre bom você ter um acompanhamento desde o início com os seus fornecedores para estar adequando tudo da melhor forma possível. Nossa, isso é uma dica fantástica. Porque não adianta, né? E saindo, falando do... E outra coisa em relação a salão, que eu tenho observado muito, é que os donos do salão falam, aqui cabe 300 pessoas, aqui cabe 200 pessoas. Gente, uma coisa é caber 200, 300 pessoas sentadas, outra coisa é caber uma festa dentro daquele salão. Tudo vai depender dos fornecedores que você vai fechar. Se você tem uma pista de dança gigantesca, não vai caber, não vai ter o mesmo fluxo de pessoas, você não vai ter um corredor de circulação confortável. Então, isso é muito importante também. Você saber tudo que você vai fechar e ter os corredores de circulação livres, sem mesas de convidados, para não ter aquela situação desconfortável. O garçom não conseguia chegar na minha mesa porque estava apertado. Eu não conseguia tirar uma foto legal porque tinha mesa de convidado atrapalhando. Então, o Berdan deve passar uns bons bocados aí para conseguir uma foto decente sem convidado. E a gente já passou por isso, né? Inclusive nós juntos, né? Assim, de às vezes fazer a entrada da noiva, a gente tem ali menos de 1 metro para passar os noivos dentro do salão, comigo tocando sax na entrada junto com eles, e o Berdan quase dando cotovelada nos convidados. E é complicado, né? Assim, escolha, ter todo o planejamento, mas depois resolver o que era para ter resolvido antes. É difícil. Fica bem desafiador para todos nós. Chega uma hora que não tem o que fazer, né? Quando já chega tudo fechado, infelizmente você tem que se virar com o que tem, né? Aí acaba criando umas situações que poderiam ter sido evitadas.
O Bernardo falando que vai contratar um drone para levar a noiva. Mas vamos lá para a próxima pergunta. Deixa eu responder. Agora é você, né? Isso. Hoje tá no bate-bola, né? Eu chuto, você chuta. A Isa falou uma coisa que Gabi teve um casamento que viu você medindo tudo quanto é espaço do local. É curiosidade mesmo, depois você calcula. Isso é uma questão legal que eu tenho o levantamento de praticamente todos os salões de Rio Branco. Eu tenho isso já no computador e quando é necessário, quando é principalmente uma decoração personalizada, eu faço 3D do evento para o acompanhamento melhor do cliente, porque quando a decoração é personalizada, eu não tenho uma imagem, eu não tenho nada para mostrar para ele de concreto de como vai ficar. Então, seria somente a minha palavra de que vai ficar bom. Então, eu faço um 3D para acompanhamento e a gente vai modificando e adequando e tira isso daqui, joga isso para lá e às vezes até no dia da montagem a gente vê que realmente em outro lugar que ficou melhor. Aí isso acontece também, mas a gente faz o 3D para acompanhamento dos clientes para prever já o que pode e o que não pode ser feito e para auxiliar da melhor forma possível e para eles terem esse senso de pertencimento também, igual eu já falei, para a decoração ter outro significado para eles. Fora a economia de força braçal, né? Com certeza. E no dia você já chega fazendo, né? Exatamente. Nossa, muito bom. Depois você passa isso para Isabela, porque assim, quarentena eu tô colocando a escrivania ali, aí depois eu mudo uma mesa para cá, cada dia ela pede para colocar no lugar. Aí, com 3D ela vai e já define, pronto. Mas casa de ferreiro, né? O espeto é de pau. A gente não aplica isso. Eu tenho vários projetos aqui para casa também que a gente acaba... Não dá nada, né? Empurrando. O Oberdan fez até uma horta já, né? Na quarentena. Pois é, eu acompanhei esse dia também. Outra perguntinha para vocês, que é sobre a contratação de fornecedores, se você auxilia na contratação dos fornecedores, se você indica mais de um e assim vai. Porque a gente percebe que a gente tem um poder muito grande e isso às vezes não é bem utilizado. Eu acho que às vezes a pessoa, como ela tá ali te procurando, ela quer a sua opinião e vai às vezes acarretar aquilo que você está indicando. Então, às vezes, eu fico vendo às vezes um abuso desse poder de persuasão. Então, eu queria saber sobre o auxílio na contratação e como você se sente quando você está indicando algum fornecedor, que é uma responsabilidade muito grande, e se você tem essas reuniões frequentes com o cliente para estar mostrando e novidades e fazendo checklist, toda a organização mesmo. Sobre as indicações, então, eu sempre apresento para eles assim, o pouco que eu sei de cada fornecedor que eu tenho, parceiro, e deixo... No início eu queria, assim, fazer como eu fazia, como eu acompanho alguns amigos do Rio fazendo, que é já tentando... explicar tudo que por exemplo, vou citar o Oberdan, tudo que o Oberdan faz. Tentando vender o peixe do Oberdan. Mas nada melhor do que eu explicar como o Oberdan trabalha, mas assim, faça uma reunião com o Oberdan sem compromisso, faça uma reunião com outro fotógrafo sem compromisso, para rolar aquilo que tem que rolar, sabe? Porque não é só você fechar o fotógrafo, fechar uma decoração. Você tem que ter uma conversa e ver, sentir firmeza, ele me passou tranquilidade. E tem alguns fornecedores que eu já sou bem firme, sabe? Eu já tive problemas assim, eu não tinha indicado. E aí a gente entra naquele lance que eu chego às vezes depois. Mas eu já passei por situação acabou,
a cerimônia e o DJ tinha que estar já colocando um som ambiente porque os convidados estavam chegando. E aí uma pessoa da minha equipe que sempre já está lá no local, desde cedo, ela tá lá me avisando que o DJ não tinha chegado, e eu tive que resolver um problema dele, porque aí eu cheguei, tava sem som o salão, já tinha 5, 10 minutos. Imagina se chegar para uma recepção de casamento e se você só escuta conversa. A minha sorte é que era outra sonorização e outra banda dentro do segundo ambiente. Eu corri lá no cara da mesa de som e falei, ó, você precisa me salvar, preciso que você ligue o som da parte do salão, porque era um outro ambiente de festa. E aí, assim, não era função dele, foi um desvio de função, mas ele me salvou a festa, né? Pegando o tablet do que ia rolar o som na outra parte, e ligou o som, e o DJ chegou 30, 40 minutos atrasado. Assim. É aí que tá, sabe? Não tinha contrato, não tinha nada. Aqui ainda tem essa cultura de achar que tudo é na confiança. Não, porque ele é amigo da minha tia, vai dar certo, não sei o quê. Esse negócio não dá certo. O contrato é bom para os dois. O contrato é bom para quem está contratando e para quem está sendo contratado. Não é desconfiança, é porque às vezes a cidade, todo mundo conhece todo mundo e vai naquela coisinha, não, mas não dá certo. Acho que tem que ser formal nessa parte, para garantir para os dois. Mas você tinha perguntado mais uma coisa, né? Sobre a reunião, a frequência das reuniões com os clientes para fazer o checklist, para toda a organização do evento. Eles te passam tudo, ainda tem uma resistência de, isso não precisa. Eu vou assim, eu tô com a empresa construindo, né? Eu cheguei no início da empresa e falei assim, nossa, tá tudo rolando, mas o primeiro ano de empresa eu não fazia reunião de briefing, que era assim, colher todas as informações. Essa reunião de briefing eu já faço na primeira reunião. No dia que a pessoa vai lá assinar o contrato e dar o sinal de entrada, acontece a reunião de briefing. Nessa reunião, eu já tenho todas as questões que eu preciso saber. Assim, todos os fornecedores que eles já fecharam e todos que eles ainda não têm. Porque aí eu começo com as minhas indicações de fornecedores. E aí sim eu consigo, com essa reunião de briefing, eu consigo acompanhá-los sem ter esquecido de algum detalhe futuro. E eu tenho planilhas. Eu trabalho com planilhas que eu salvo na nuvem, mas tenho salvado no HD externo também, para não perder, de todas as atualizações de cada casal, de cada noivo. E aí, a gente vai acompanhando todas as atualizações, eu peço que eles sempre me atualizem, contrato fechado, eles me mandam uma cópia dos contratos. Essa cópia que eu tenho de contratos de todos os fornecedores é para eu saber exatamente o que o fornecedor tá oferecendo, porque igual você fechou com os noivos cadeiras de ferro e às vezes eu não estou sabendo, e aí quando vai chegando lá, eu não sei exatamente se eu tenho que te lembrar alguma coisa assim. E essa parte de eu, como cerimonialista, ficar lembrando, assim, ter reuniões de visita técnica com as principais reuniões que eu gosto, que eu acho assim imprescindível, com a decoração, com o buffet, e quando preciso, assim, na parte do salão, para a gente ir bem antes para saber o que eles querem ali. Mas o ideal é decoração e buffet. E o salão quando é separado. Né? Fechar com o salão também. Entendi. Legal, eu não sabia disso. Porque é muito bom quando você sabe tudo que você tem que cobrar e o que você pode estar cobrando. Sim.
Porque senão eu levo patada toda hora, né? Tipo, assim, cadê o negócio? Não, mas isso não tá no contrato. E com você, assim, você deve ter várias mudanças, né? Cada noivo você tem um tipo de Sim, fornecimento ali. eu não trabalho com pacotes, né? Então, cada caso é um caso, cada orçamento é de um jeito. Então, é bem complexo o nosso orçamento. Agora sou eu. Arranjo de mesa, alto ou baixo, o tamanho ideal. E assim, isso eu vejo noivas falando comigo, eu não quero arranjo muito alto. Quando elas são convidadas, Aham. elas ficam naquela assim, que não conseguem conversar com as outras pessoas da mesa, porque o arranjo tá assim, tá enorme, tampando todo mundo. E às Trabalhando vezes tudo. você tá ali com convidados que são amigos que você não vê há muito tempo, que tá ali querendo conversar e tem um arranjo que você não sabe nem onde você coloca ele para conseguir conversar. Esse Mas assim, como fazer isso quando os noivos pedem para ser o mais discreto possível e como preencher em outra parte, como fazer crescer em outra parte. Então, esse é um dos pontos que chega muito para a gente, é uma das maiores reclamações que a gente tem sobre decoração, é sobre os arranjos que atrapalham a conversar. E a gente fabricou na oficina outras opções de arranjos altos que não atrapalham a conversar. Então, quando é o caso de uma noiva que quer um arranjo grande, mas que ela não tinha essa opção, porque ou você compra já esses que já vende para todo mundo e realmente são coisas muito grandes, porque um arranjo desse fica muito pesado. Então, às vezes, ele precisa de uma base mais robusta, vamos falar assim, que acaba atrapalhando. Mas como a gente tem essa flexibilidade da oficina, eu desenvolvi vários modelos de arranjo, inclusive alguns que eu quero estar fabricando ainda, para estar dando essa opção para os noivos que querem um arranjo alto, só que não quer atrapalhar a conversar. Claro que tem aqueles que querem uma coisa mais discreta, porque se identificam mais com aquilo, não gostam de tanta flor, de tanta decoração, tanta informação. E tem aqueles que gostam do meio termo e tem daqueles que realmente vão querer um arranjo grande. Mas a gente tem usado muito o intercalado, que é o que geralmente eles escolhem, que é intercalar um baixo, um alto, ou um trio e um alto, ou um trio e um pequeno. Então a gente sempre vai mudando e no nosso caso não tem um padrão. Eu acho que até hoje a gente não fez nenhum arranjo igual em nenhum evento nosso. Uhum. O que está agora fora do script, eu queria saber assim, se você passou algum perrengue no seu primeiro evento, assim, o que foi desafiador logo no início? O meu primeiro evento foi Foi para pouca complicado. gente, né? Foi. Eu comentei com você, né, que Aham. quando eu paro de pensar nisso hoje, foi, foi loucura, porque foi o primeiro evento, era uma formatura para 900 pessoas, mil pessoas, se eu não me engano, formatura do ângulo de terceiro ano. Então, assim, meus pais já estão no ramo há muito tempo de eventos. A diretora do colégio me conhece meus pais, eu estudei lá. Então, eles conheciam o nosso histórico. Então, a diretora conhecia a gente muito bem. Meus pais trabalham com eventos há mais de 30 anos. Mas, se você for parar para pensar, era um campo que eu ainda não tinha trabalhado, que é a decoração do evento como um todo. Já trabalhava em eventos, sempre ajudei e auxiliei meus pais em tudo que eu pude. Mas realmente, eles, quando eu paro para pensar, eu acho que eles foram muito doidos de terem me contratado. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi no Horto, em Ubá.
E a gente fez todo o planejamento do evento, eu fiz o 3D, a turma acompanhou, eu disponibilizei o vídeo para eles, o vídeo de todo o evento, para eles divulgarem, se eles quisessem. Fiz um mapa de lugares que, eu vou te falar, é uma das piores coisas em formatura, é o mapa da festa, porque sempre tem aqueles casos, fulano não pode sentar perto de fulano, aí aquelas Aham. mesas. Eu vim com uma novidade que era os mesões, que a gente faz a mesa retangular do tamanho que o cliente quiser. Às vezes ele quer uma mesa para família, para 40 pessoas. A gente consegue fazer essa mesa sem que tenha aqueles vãos dos tampos comuns, né? Uhum. Então, é um desafio muito grande para você estar encaixando essas mesas muito grandes num espaço que você precisa de um fluxo grande de garçons e tem um fluxo grande de pessoas também. Mas deu tudo certo, graças a Deus, e me abriu várias portas também. Voltando só a um assunto que você tinha falado que você já consegue fazer toda a da parte do que você pensa para não ter essa força braçal. Eu tenho, igual você falou que tem, de todos os salões, eu tenho a planta baixa somente do sítio São João, que o João Vitor me Uhum. passou. E eu acho, assim, muito interessante para eu poder fazer uma reunião com a minha equipe. Porque ali Ah, legal. na planta baixa eu já consigo explicar o que cada um tem que fazer, aonde cada um tem que ficar, e eu não preciso, no dia do evento, sair correndo para mostrar. Você vai ficar aqui, agora vem você. E sair mostrando. Ajuda demais. Mas eu só Ah, tenho legal. do sítio São João. Quando a gente for fazer qualquer trabalho junto, se você quiser, eu te passo isso. Ah, Só eu você tá quero me sim. lembrando que quando é o caso de eu fazer o 3D para a festa, eu te forneço isso igual eu faço para as formaturas sem problema nenhum. Eu já entrego Ótimo. o mapa pronto da formatura com tudo o que vai ficar onde, quem vai ficar onde, o que vai ficar onde, da onde que o formando vai sair, para onde ele vai, isso tem tudo no mapa, então isso facilita muito. Nossa. Vou até te indicar agora. Como se eu já não fizesse. Eu vou voltar uma, uma mensagem aqui da Flaviane, que foi madrinha da Tati. Ela escreveu: Fiquei encantada com a decoração da Tati e Raoni. Amei as flores naturais usadas nas mesas. A mãe dela ama orquídeas e deu super atenção a elas. Esse caso foi pensado mesmo, foi uma surpresa para a mãe da Tati, as orquídeas. Inclusive, a gente pediu algumas a mais, porque a gente sabia que as pessoas iriam levar para casa. E para os amantes de orquídea, nunca é demais. É, Então, foi proposital mesmo as orquídeas nas mesas nossa, ficou para lindo. o da Tati. Que Agora foi sou eu também. ou você? Agora sou eu que vou fazer uma pergunta para você. Vocês fazem realização de ensaios de cerimônia? Quando é cerimônia externa ou quando tem alguma música mais trabalhada, alguma entrada mais diferenciada? Como que isso funciona? Então, a gente ainda não precisou de ensaio, assim, com as pessoas do casamento. Normalmente o ensaio é só com os músicos mesmo, no estúdio do Fabrício. Ele até entrou aí agora. E, e às vezes damas e pajens querem fazer algum ensaio, mas eu nem vejo muita necessidade do cerimonial estar nesse momento, porque é mais para a criança entender como é, mas no dia eu vou estar ali para conduzir. E, Uhum. e aí a gente faz a condução da melhor forma possível. Queria até aproveitar e linkar nessa parte de condução na cerimônia. Essa semana me procuraram, novos noivos, né? Me procuraram para fazer somente a música.
E aí eu sempre pergunto, mas você não vai precisar mesmo do cerimonial? E aí eles disseram, não, porque nessa igreja não deixa o cerimonial trabalhar. E aí já tem a pastoral. É algo até assim, bem polêmico aqui na cidade, na região, porque existe a pastoral dos noivos. E nós, cerimonialistas, a gente não pode ficar muito calado e muito obscuro nisso, porque eu acho que acaba sendo... O cerimonialista acaba sendo visto como um terror, assim, na igreja. E eu, como sou uma pessoa de vivência na igreja, eu sempre bati bem de frente com isso, para não acontecer de uma forma que vem acontecendo. E a igreja católica, eu até acho interessante, porque existem os dois lados, né? O lado do cerimonialista, que às vezes não entende o quão profundo é um altar de uma igreja católica, o quão sério é. E existem algumas pessoas de pastorais, dos noivos, que às vezes não entendem a necessidade de ter um cerimonial ali trabalhando. Porque uma coisa é entender e proteger o altar da igreja. Outra coisa é a maioria da pastoral não entender nada de cortejo, não entender nada do que vai acontecer de uma entrada, de que tem que sincronizar a música com tal padrinho que vai entrar. Isso está tudo na mão do cerimonialista, que fez com muito carinho tudo que os noivos pensaram. E para acontecer todo o cenário, precisa ter essa comunicação entre os dois. Aqui em Rio Branco, eu estou conseguindo, depois de muito diálogo, de bater de frente mesmo, estou conseguindo ter a liberdade de fazer o cortejo, mas não é sempre. E aí eu coloco até em contrato, coloco na proposta de orçamento, que eu conduzo na igreja, conduzo o cortejo com algumas limitações devido à pastoral dos noivos. Eu prefiro deixar tudo claro do que chegar lá no momento, Douglas, mas você não fez aquilo lá dentro da igreja. Mas aí eu deixo claro, não, mas dentro da igreja eu não pude fazer porque eu tinha limites ali dentro de tal igreja. E é importante porque um noivo que eu vou fazer o casamento ainda, ele fez uma crítica do meu cerimonial de uma coisa dentro da igreja. Ele confundiu, ele achou que a pessoa da pastoral era da minha equipe. Eu fui, e aí na hora eu falei, não, eu não vou aceitar a sua crítica porque dentro da igreja já está em contrato que eu não posso fazer nada. E aí que está dos fornecedores, um ajudar o outro, de saber o que cada um tem realmente em contrato e o que pode ser feito. Né? Foi só um desabafo, né? Tava precisando. Agora um desabafo também. Não sei o porquê disso, mas muitas igrejas aqui não permitem a decoração antes da missa. Às vezes tem a missa e depois tem o casamento e a gente tem um espaço muito curto para estar decorando a igreja, então isso limita muito. Isso tem um risco muito grande do arranjo, os arranjos de igreja geralmente são muito grandes. A gente tem um risco muito grande dele quebrar no transporte, porque a gente já tem que trazer ele pronto. Então, eu queria saber também o porquê disso, você que está mais dentro aí das decisões da pastoral. Você sabe me dizer o motivo? Então, o motivo da proibição eu não sei. Mas, assim, um motivo bem convincente de não colocar é que, assim, eu já participei várias vezes de missas que depois teriam um casamento. E quando coloca, é impressionante como as velhinhas viram e acham que pode levar o arranjo embora. Pode pegar e ir embora com ele. É impressionante. Realmente, não tinha pensado por esse lado. Mas assim, na maior cara de pau. Elas pegam,
que legal, deixaram aqui para mim. Vou pegar e vou... mas realmente. acontece isso. Eu não gosto muito de... A maioria dos casamentos acontecem após missa. Eu não gosto, porque fica muito complicado para a minha parte da música. Eu tenho que montar o som todo bem mais cedo e quando acaba a missa, eu já tenho que estar com todos os... Por isso que eu sou a única empresa que faz por exemplo, ali na praça, na Matriz, São João Batista, eu tenho sido a única empresa que faz a música lá em cima no coro. Porque isso é algo que eu falo em reunião com os noivos. Olha, se você quer fechar só o cerimonial comigo, entendo perfeitamente, mas muita atenção nessa parte de... Na hora que acaba a missa, os músicos vão montar o som e vão ficar ali naquela coisa desagradável de ficar ei, som, falando ei, som, igual o ei, som da Isabela essa semana. Nessa parte, enquanto os convidados já estão ali, sabe? Já estão esperando. E nesse momento eu já estou com tudo montado lá em cima. Mas é mais difícil a logística quando tem a missa antes. Mas tem lugares que assim, é só conversar, que dá para ornamentar antes da missa, sim. Eu tenho tido algumas resistências que eu realmente não consegui. Inclusive, você pode me ajudar nisso, saber exatamente com quem eu preciso conversar, porque sempre Sim. fica um jogando pro outro, aí você fica com uma coisa, e então, acaba que... saber ir no ponto certo, sabe? É saber e conversar exatamente com quem precisa conversar, porque igual as minhas situações, as situações desagradáveis que eu tive até hoje com o pastoral dos noivos, a primeira coisa que eu fiz foi ir diretamente em todos os padres, porque ali é dali que ele toma a decisão. E aí, por exemplo, na igreja da praça, quando é caporal, não precisa ter a pastoral dos noivos. Porque eu não sou um leigo, eu não sou somente um leigo ali, eu não sou uma pessoa estranha na paróquia da praça. Eu sou uma pessoa que tenho toda a liberdade de ir na sacristia para fazer o que for preciso, o que a pastoral iria fazer. Já no Santo Antônio, o padre já deixou claro que tem que haver a pastoral dos noivos. O que resta a mim é respeitar perfeitamente e trabalhar somente da igreja para fora. E isso é muito simples, sabe? É muito prático. Eu fui nas pessoas que eu tinha que conversar e foi resolvido. Ano que vem eu já tenho o casamento em Ubá, já fechado. E aí sim, quando chegar mais perto, eu vou procurar quem eu tenho que procurar. Vou até conversar com a Mariana do Fama, com o Bruno do Conceito, para saber com quem que eu tenho... ele tinha entrado aí. Para saber com quem eu tenho que conversar e assim vai funcionando, né? Para a gente não ficar assim, procurando pessoas que vai te limar na hora, assim, vai fechar suas portas, sendo que ela não tem autoridade nenhuma. É complicado. Inclusive, essa questão da ornamentação na igreja é uma das reclamações muito grandes que eu tenho de noivas que acabam desistindo de casar na igreja por conta da limitação que tem, do que pode e do que não pode ser feito. Então, às vezes a gente tem tudo conversado, é resolvido, né? Então, eu queria muito conversar melhor com quem realmente entende e pode estar argumentando melhor para estar resolvendo da melhor forma possível. Sim, vale muito a pena, porque eu concordo nessa parte de que às vezes eu como católico, né, eu entendo perfeitamente que às vezes os humanos que estão ali na parte de frente dificultam muito o que não era para ser dificultado, sabe? De casais que às vezes queriam muito casar na igreja, mas tem essa dificuldade. A Isabela trocou minha água aqui só porque era um copinho da Olimpíada.
Oi, eu tenho que dar o exemplo, né? Eu não posso aparecer aqui com qualquer copo, né? Ai, ai. É, mas essa parte de igreja é muito polêmica, assim. Eu entendo Uma curiosidade, perfeitamente. uma curiosidade também na questão do ensaio, da entrada, quando a gente tem pagenzinhos muito novinhos. Você já teve algum perrengue de Já. não querer? Isso eu sempre falo. Isso eu até foi no curso do Roberto Cohen que ele falou: sempre pergunte para os noivos, e se não entrar? Porque eles sempre vão falar assim: não, claro que vai entrar, claro que vai entrar. Tem com certeza. Mas é criança. Vai ser no dia que ela vai saber se ela vai querer entrar ou não. E, e aí eu sempre tenho o plano B. Quando é muito novinho, eu sempre tenho um plano B. Já deixo assim, pré-combinado, né, com os noivos. O da Tati, inclusive, foi muito legal, porque foi um carrinho que ele entrou, né? Uhum. Então, isso acaba que incentiva a criança a estar entrando. É, Então, acho que essas jogadas e ideias diferentes para incentivar quando é muito novinha, eu acho super válido, além de ficar diferente, né? verdade. Eu já passei por uma, assim, sei que você não perguntou isso, eu já passei por um aperto enorme de estar assim, no momento, já começou a música da entrada da aliança, e eu não achava aliança, de jeito nenhum, e a aliança estava comigo. Chegou ao ponto que eu olhava para Isabela assim, quase explodindo com a cabeça, não sabia mais o que fazer. E a Isabela falou assim: vamos colocar nossa aliança, vamos colocar nossa aliança. Eu falei: não, tem que achar. E aí tava no meu bolso, porque assim, eu lembrava que tava numa outra bolsinha dentro do meu bolso. Mas eu coloquei no meu paletó a aliança sem pensar, assim, sem perceber. E aí, a música tocando já, e eu, não, tem que achar. E aí, sim, foi no último segundo, mas esse foi o maior aperto que eu já passei até hoje. O Berdan deu uma ideia legal também, que ele falou que ele pede o noivo para ir encontrar a criança. É bonito também. É. Tati estava falando do seu casamento há pouco tempo. Nossa, eu agradeço muito a Tati pela confiança, porque esse Nossa, casamento foi a Isabela que conduziu, né? Eu fiz assessoria e a Isabela que fez tudo lá. E fez muito bem. a Tati confiou assim, de olhos fechados mesmo. Tanto no meu trabalho também. Ela, nossa, é muito bom quando a gente cria um vínculo assim com o cliente vamos fazer isso, vão e vai ficar lindo e quando a gente conversa no mesmo tom, né? O Bernardo tá falando que a Tati é traíra. Ai, ai. O Berdan que é, né? O que é? Quem mandou? Ele tem que ter a data disponível, independente se o casamento é de última hora. Ele tem que se dividir em dois. Né? Isso é uma questão complicada também, né? É. É o tipo da coisa que eu também não faço, que é pegar dois eventos na mesma data. Que eu sou uma pessoa muito chata e gosto de acompanhar tudo. E é a semana da pessoa, né? Então eu fico disponível para aquela pessoa para a hora que ela quiser me ligar, a hora que qualquer coisa acontecer, ela pode contar comigo se não conseguir falar com o cerimonial, para a gente resolver tudo da melhor forma possível. É. Ela não quis marcar em uma data que eu tinha. Isso é legal, assim, aconteceu esse ano, foi até um casamento que agora a gente teve que reagendar. Um casamento que a gente ia fazer agora em maio, eu, o Oberdan e o Gugu. Eu achei muito legal dos noivos, que os noivos queriam, no ano passado, os noivos queriam ver uma data que nós três pudéssemos, para poder
marcar a data. Eu achei, assim, muito legal isso, dos noivos já saberem e terem essa confiança. Não, esses Uhum. três, eu preciso deles. Eu quero eles no meu casamento. E aí, agora de maio, a gente já conseguiu reagendar para novembro. Isso é muito forte para a gente, né? Saber que tem É, pessoas que confiam a esse ponto. é Eu muito gostei. gratificante, né? Agora, sou eu ou você? Não sei. Então, deixa eu fazer uma aqui que eu fico muito na dúvida também sobre a lista de convidados. Sempre a gente tem, não sei se você tem passado por situações parecidas, mas eu tenho tido muitos casos de que não me passam realmente a quantidade de convidados. Não sei se é por uma ideia de que talvez vá aumentar o preço, ou não sei, não consegui identificar ainda o porquê disso, ou se já está na cabeça da pessoa aquela quebra que muita gente usava antes, que eu não indico mais, eu não passei por isso até hoje, quebra em quantidade de convidados, muito pelo contrário, às vezes acontece muito de passar a lista que estava planejada de início. E se você confirma se isso tem sido procurado, de confirmar, de estar ligando para convidado, se é preferível ligar ou se é preferível usar um site, ou se não funciona, se as pessoas não estão habituadas a isso ainda aqui. Nosso tempo parece que vai faltar 1 minuto. Eu não vou conseguir responder em 1 minuto. Eu vou ter que abrir outro. Que vai sumir aqui, deixa eu só ler a mensagem do Oberdan para a gente responder na live que eu vou Uhum. abrir. A gente fala O demais. Oberdan. Nossa, eu achei que ia dar meia hora, a gente ia falar assim, então tá, né? Então tá, até mais. O Berdan perguntou para você sobre a distância para fotografar na frente da mesa do bolo. Como planejar isso? Porque ele precisa dessa distância, assim, de não colocar mesas ali logo na frente do bolo para ele poder fazer É, as fotos. eu confesso que são poucos os eventos que eu consegui colocar uma distância decente para a Uhum, mesa de bolo. Exatamente por aquela questão de, o salão tal cabe tantas pessoas. Aí você vai lá e convida o total que o salão te passou. Só que aí você colocou uma mesa de almoço, ou você colocou uma mesa mineira, ou colocou uma mesa de frios, colocou a pista de dança. Tem a mesa de bolo que ocupa um espaço assim gigantesco e você vai querer tirar foto com todo mundo ali. Então, uhum. ela precisa de uma frente ali, um espaço de circulação muito grande. Então, na maioria dos casos, até hoje, a gente não tem conseguido. Você estava quase concluindo a resposta para o Oberdan. Que a gente ainda não conseguiu. São poucos eventos que a gente consegue colocar uma distância ideal para o fotógrafo não ficar se desdobrando tanto para conseguir fotos boas e que contemplem toda a mesa e E a todos gente os tem familiares. situações, eu sempre estou com o fotógrafo nesse momento das fotos ali, no início. E a gente tem situações que, além da distância que ele precisa, vai ter, assim, mesas atrás dele e ainda precisam passar garçons, que normalmente o garçom teria que estar passando na frente dele. E aí começa a dar esse engarrafamento. É muito complicado mesmo, porque uma coisa é ver como fica sem ninguém na festa, mas depois, quando é na prática, é tudo Quando os diferente, né? protagonistas chegam, é outros 500, né? Que É, além de ter os anfitriões, o Berdan vai ter todas as máquinas que ele precisa, equipamento de iluminação, auxiliares. Então, isso ocupa muito espaço. sim. É complicado. Por isso que a gente tem indicado muito de conversar antes com quem está fazendo o planejamento, quem está fazendo o acompanhamento,
e a decoração para estar indo no local com os clientes, saber realmente a quantidade de pessoas que vai, se aquele salão comporta e se vai caber tudo ali dentro. Uhum. Agora eu vou responder a sua pergunta da primeira live, que sobre a quantidade de convidados. Então, isso é um pacote que eu sempre coloco separado na minha proposta, que é o RSVP. É um termo francês que na tradução, responda por favor. Aqui na região não funciona você responder pelo site. Nem 10%, às vezes 10% vai responder pelo site. E eu coloco, é uma taxa que eu cobro separada. E às vezes a pessoa, eu tento explicar da melhor forma possível, já conto situações que aconteceram, realmente eu já estou com um tempo no mercado que eu já mostro para eles o que aconteceu, que não vale a pena deixar de fechar esse pacote do RSVP, que eu a minha equipe vai ligar para todos os convidados para confirmar a presença ou confirmar a ausência. Porque uma coisa, eu acho desagradável os noivos ligarem para confirmar, totalmente. E, além de ser desagradável, o convidado não vai ter coragem de falar diretamente com os noivos que não vai. Ele vai falar, não, eu vou ver sim, mas eu acho que eu vou. Com a equipe do cerimonial, eles já entendem assim, não, o negócio é sério, eu preciso responder porque é importante para a decoração, para não ficar várias cadeiras vazias na festa, para o buffet, para não ser pego de surpresa, tanto para mais, tanto para menos. E o principal é mais uma economia. O que a Isabel perguntou? Porque a fábula chama fábula, depois eu respondo. E o principal é a economia no bolso, mais uma vez. Porque eu tive um casamento no ano passado que eu acho que foram mais de 80 ausências. E os noivos não fecharam comigo o RSVP. 80, se você calcular um valor de buffet por pessoa, não o que eu cobro de RSVP é 20, 10% do que eles tiveram de prejuízo. Pensa, é uma diferença enorme. Isso aqui em Rio Branco? Deixo claro, aqui em Rio Branco. Nossa, você tem passado por ausências dessa quantidade? Essa foi assim, essa foi bizarra, foi a que eu fiquei chocado. Teve algum motivo para isso? Você acha que foi perto de feriado ou alguma coisa do tipo? Não, foi assim, foi natural, porque eram 350 convidados e foi assim, 270. É muita coisa. Porque eu acho, assim, pelo menos nos casos que eu tenho tido, que as pessoas estão começando a ter essa consciência de que fazer uma festa é muito difícil. Porque se você for parar para pensar, é um gasto muito alto. Então, eu acho que as pessoas estão se conscientizando que quando você recebe um convite, é porque a pessoa realmente quer que você vá. Ela não está te convidando somente por estar te convidando e aumentar a lista dela. Não, é um gasto muito grande. Então, ela quer que você compareça. Eu acho que as pessoas estão começando a ter essa consciência. Pelo menos é o que eu notei nos meus eventos. Igual aquele que a gente fez junto também na Estância Santa Clara, A gente, me fugiu o nome dela. Camila? Da Camilinha da Silvana não teve praticamente ausência nenhuma. Da Camila foi o melhor RSVP que eu já fiz, assim, de ser em cima. Acho que foi a diferença de 2, 3 convidados. Isso, assim... inclusive os convidados são os daqui de casa, né? Então não conta.
Eu tinha pensado em escrever uma pergunta e agora, lembrando desse casamento, eu queria te perguntar. Depois você responde sobre fábula, por que fábula. Uhum. Questão do horário, porque igual hoje eu já vejo que pra gente o horário de casamento final da tarde, ele é muito bom, porque a gente fica Uhum. num pique, até para minha equipe, quando tá acabando o casamento, a equipe tá muito em cima, tá alerta até o final. Mas quando o casamento é à noite, quando passa a valsa, a equipe já fica um pouco, não tem tantas funções e já vai sendo tarde, né? Assim, o casamento acaba 4, 5 horas da manhã. Mas eu queria saber, agora vem a pergunta. Eu queria saber de você, porque pra gente, quando o casamento é à tarde, à noite, a gente começa na assessoria ali na parte de acompanhar a montagem de manhã. Mas pra você, quando o casamento, igual o da Camila, que foi 11 horas da manhã, você virou noite, né? A gente virou noite. Inclusive, foi bem desafiador, porque, se eu não me engano, o casamento da Camila foi o primeiro no mês que a gente passou realmente a trabalhar com toda a decoração, que antes, quando a gente começou, a gente não trabalhava com a parte das flores. A gente tinha um florista que fazia o pedido das flores e também fazia os arranjos. Mas em setembro a gente passou a fazer tudo, né? Agora tudo passa na minha mão. Eu faço o pedido, eu faço o planejamento do que eu vou gastar, de quanto eu vou gastar, de que flor eu vou usar, qual a época que tem a flor tal, se o casal quer uma flor específica. Então agora tudo passa na minha mão. Então o da Camila foi um desafio enorme pessoal, porque foi o primeiro casamento que eu realmente fiz tudo. Então a gente deu 3 horas da manhã, a gente estava no depósito fazendo os arranjos da igreja, porque os arranjos da igreja foram enormes. E foi assim, eu sou uma pessoa muito chata. Se eu não gostei, eu não gostei, eu vou fazer de novo. Se eu tenho tempo, eu vou fazer de novo. Se eu vi que eu posso fazer melhor, não, eu vou fazer de novo. Uhum. Então eu fiz o arranjo dela, o primeiro arranjo 3 vezes. Então a gente ficou, eu e minha equipe, a gente ficou lá no depósito, as meninas, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa que elas encaram comigo. Se a gente fala que assim vai ficar melhor e elas não têm tempo ruim, elas ficam e a gente vai fazendo. Até tanto que chega no final, a gente está esgotada. No da Camila eu não consegui ir no casamento depois, porque já estava, além do esgotamento emocional, não tinha como. Então, mas é muito bom, é muito gratificante depois você ver que deu tudo certo e você vê as fotos, você vê como a pessoa ficou feliz e É. gostou daquele trabalho. Então, eu sinto falta disso, essa parte do seu trabalho que eu invejo um pouquinho, uma inveja branca, que você tá lá, que você vê tudo e vê como eles ficaram satisfeitos e felizes. Eu fico em casa, mesmo morta de cansada, mas eu não durmo, eu fico preocupada se tá tudo dando certo, se nada saiu do lugar, se nada quebrou. Inclusive, os tampos de mesa que a gente usa, eu fabriquei também, porque a maioria das pessoas usam o tampo sobre a mesa de plástico. Então, se uma criança apoia naquilo ali, a chance do tampo virar com arranjo tudo em cima da criança é muito grande. Então, a gente fica com essa preocupação o tempo todo. Aí eu sinto um pouquinho de inveja de tá vendo isso, tá vendo a felicidade deles. Eu choro. E é muito bom. Aí eu fico até tumultuando vocês depois para saber se tudo deu certo, né? Mas É, é porque eu realmente gosto de saber. e é muito legal, porque assim, você termina a função. Tem uma travadinha aqui. Você tá me ouvindo? Ah, voltou.
Aham. E respondendo a Isa sobre o porquê da fábula chamar fábula, é porque eu conto as histórias dos meus casais. Ah, que Então, legal. é por isso. Tudo a ver. Sobre os arranjos dessa loucura sua, quando eu vou para a igreja, assim, uma hora antes de começar a montagem da igreja, eu deixo uma pessoa onde vai ser a recepção, e aí teve um dia que eu deixei a Isabela. A Isabela ficou na função de não estar na cerimônia e estar acompanhando os últimos detalhes da recepção. E aí ela falou aqui que acompanhou você olhando para um arranjo. Não, não gostei. E refez o arranjo, assim, em cima da hora. É, Essa é a Gabi, é, né? é aquela coisa, se ainda está faltando 2 horas, 4 horas para o evento e a gente pode fazer melhor, a gente vai fazer melhor. E vai correr É. e vai todo mundo ficar doido, mas vai ficar melhor do que estava antes. E o legal, eu vou pegar um gancho para falar da equipe, assim, né? Porque uma coisa é você ter funcionários e, não, você tem seu cachê e pronto, aquela coisa bem profissional. Mas outra coisa é você ter uma equipe que abraça, né? Que abraça a ideia, que abraça abraça a empresa. Não, se tá ruim agora, não, eu tô com vocês. Quando melhorar, a gente vai crescer junto. E eu vejo que isso a gente tem em comum, né? Igual você tem seus pais que abraçam junto, eu tenho Isabela, eu tenho um casal de padrinhos que são da minha equipe. Isso é fundamental, né, pra gente. Além da gente ter esse privilégio, né, de ter a família participando, que é uma segurança muito grande, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Douglas, que a gente trabalha com o sonho das pessoas. Então, assim, não pode dar errado. Você não tem margem para erro. Então, eu acho que quando os meus pais estando lá também, é uma segurança muito grande que eles passam só de estar lá. E a minha equipe, eu dei muita sorte de achar as meninas que estão comigo, de elas não tem tempo ruim, não tem, isso aqui não é para mim, não, se tá, todo mundo viu que tá precisando de ajuda, a pessoa, eu tô varrendo, tô mexendo com arranjo, tô mexendo com doce. Então, e se elas verem que eu tô um pouco preocupada ou apavorada, elas sentem isso. Então, elas tentam ajudar da melhor forma possível. E isso, assim, é fantástico. Eu não tenho, assim, palavras para agradecer o que as meninas às vezes fazem e elas não percebem. Então, elas me ajudam muito nesses momentos que às vezes a gente, eu não gostei disso. Elas poderiam falar, não vou fazer de novo. Elas poderiam falar. Uhum. Mas não, ela simplesmente, tá bom, não. E quando a gente está fazendo arranjo também, eu faço um modelo, aí elas começam a replicar e às vezes elas melhoram. Então também não tem essa barreira de, eu fiz e tem que ser do jeito que eu fiz. Não, se elas viram e ficou melhor do jeito que elas estão fazendo, é do jeito que elas estão fazendo. Então é sempre todo mundo procurando o melhor para o evento. Então, isso é fantástico. As meninas são ótimas. Mais uma ideia que você me fez lembrar nessa parte de equipe, né? O primeiro casamento que eu fiz, eu achei que, por eu ser... Antes era até a minha página era Douglas Caporal, música cerimonial. Por isso que isso me fortaleceu muito para eu mudar para Caporal, música cerimonial, porque aí sim não é mais o Douglas, e sim uma equipe. Quando isso eu acho muito bacana, que às vezes a noiva ela não chama só o Douglas para fazer uma foto, ela chama a equipe, sabe? Uhum. E quando eu comecei, eu achei que o Douglas tinha que fazer tudo, que o Douglas tinha que colocar a lapela em todos os padrinhos, que o Douglas tinha que conduzir todo mundo, o Douglas tinha que estar lá recolhendo os presentes. E aí
na primeira vez que eu fiz o casamento, eu falei, caramba, me deu um branco, assim, me deu um pane. E eu fiquei paralisado, sem conseguir fazer nada por alguns segundos, de ver que não é assim. E aí, os primeiros casamentos, eu estava sempre saindo esgotado do casamento, porque eu queria fazer tudo. Mas só que a partir do momento que eu vi que é uma empresa, que eu já percebi quem coloca melhor uma lapela para não aparecer alfinete, Uhum. quem fica melhor no salão de festa enquanto está acontecendo o casamento, eu comecei a entender assim, é só demandar funções, só isso que eu preciso fazer. Eu ficava vendo, gente, como que o Roberto Cohen consegue blogueirar na hora do casamento? E eu tô aqui quase arrancando os cabelos. É isso, né? É saber demandar as funções. Você não precisa ser o cara que vai fazer tudo. Eu ainda tenho algumas dificuldades com essa parte quando é o personalizado. Às vezes, eu não conseguir explicar o que eu quero e o que está na minha cabeça. Então, igual já aconteceu muitas vezes, na questão de arranjo mesmo, por a gente sempre buscar nunca fazer nada igual, às vezes eu não consigo explicar para elas o que eu quero. Então, eu preciso primeiro fazer o modelo para conseguir chegar no resultado. Mas as meninas são muito pacientes, graças a Deus, e é exatamente isso que você falou. A gente, com o tempo, vai montando a equipe, vai sabendo quem é melhor em quê, quem consegue se adaptar melhor nas funções, mas chega uma hora que, às vezes, tá tudo muito corrido e também a pessoa fala, isso não é minha função. Não, não tem isso. Todo mundo ajuda e elas vestem a camisa e dá tudo certo. Teve um casamento que eu faço um cronograma separado para minha equipe e um outro cronograma para os fornecedores. E esse cronograma que é da minha equipe, assim, eu deixo muito especificado o que cada um vai fazer. E é claro que eu esqueço de algumas coisas, mas assim, tá tudo na minha cabeça. E eu tô assim, às vezes eu falo muito, eu dou uns berros no rádio e eles não entendem nada. Não tá escrito, mas na minha cabeça tava escrito. E aí teve um dia que a Isabela chamou assim, brava, Douglas, você tem que melhorar esse cronograma seu, porque tá tudo na sua cabeça, aqui pra gente não tá. E aí que eu entendo, assim, realmente, eu tenho que escrever mais no cronograma as coisas que estão dentro de mim, mas só que isso é difícil, né? Porque essa assessoria, enquanto eu tô ali convivendo com os noivos, tô tendo aquela intimidade com os noivos, eu já tô naquela troca de olhar com os noivos, sabendo que eles estão querendo naquele momento e tal. Mas para passar isso por papel, para quem vai trabalhar só no dia ou vai trabalhar 2 dias antes, começar a trabalhar 2 dias antes, é muito difícil conseguir escrever esse roteiro. É muita coisa na cabeça e a gente tem essa pequena mania de querer estar no controle de tudo, né, Douglas? A gente tem que trabalhar melhor isso aí. Mas as meninas já aprenderam várias manias minhas que nem eu sabia que eu tinha. Por exemplo, uma delas chegou para mim outro dia e falou: Gabi, se você passou 2, 3 vezes no mesmo lugar, olhou e voltou, a gente já para porque já sabe que você vai mudar aquilo ali. Então, elas já vão se adaptando à situação. E eu achei isso assim, gente, eu nem... Porque não é fácil você virar e falar, eu vou desmanchar isso aqui e vou fazer de novo. Porque, infelizmente, a pessoa teve um trabalho, ela ficou ali, dedicou naquilo ali. Então, às vezes, eu tento superar o que está me incomodando. Mas se realmente eu passei as 3 vezes, não desceu, a gente muda e faz de novo. Eu tenho a pergunta sobre... Pergunta, assim, uma constatação, na verdade, que é sobre a simetria. Isso eu já percebi muito em você, isso foi o que mais me agradou. Até de um Lucy que a gente viu, né, assim, de ver assim, caramba, isso deixa a gente louco. E
principalmente para quem está fazendo as fotos. Isso é difícil para todo mundo, né? Queria saber da sua opinião, assim, sobre isso. E às vezes não é nem questão de uma simetria, é um toque mesmo. Porque você não sabe a forma que a pessoa vai estar tirando a foto. Então, inclusive isso aconteceu num casamento nosso, que eu mandei, que a gente tem essa mania também, depois que passa o evento, aí você vai ver nas fotos, eu procuro defeitos para saber o que a gente pode estar melhorando para o próximo evento. Eu vi um tapete, o tapete estava totalmente fora do centro da mesa. Aí eu já mandei para as meninas assim, quem foi a criminosa que botou esse tapete desse jeito? Porque ninguém vai reparar aquilo, ninguém reparou aquilo, mas não pode acontecer, porque se alguém viu, a pessoa que às vezes entende, ou a pessoa que às vezes realmente tem um problema com toque, viu aquilo ali, vai ficar a festa inteira olhando para aquilo ali. Eu sou assim, se eu vou numa festa, eu vejo um negócio torto, eu não consigo olhar para outra coisa. Aí você imagina, tá a foto linda e maravilhosa, o lustre tá fora do centro. Gente, não dá, não dá, acabou, matou a foto. Eu não vou postar aquela foto se é uma coisa que todo mundo vai ver. Então não pode, isso não é o tipo da coisa que não pode acontecer. Aqui eu tenho uma pergunta sobre a sua formação, que eu nunca soube. Deixa eu primeiro. Deixa eu achar. Uma coisa que eu acho super legal que vocês fazem. Eu queria saber se você passou a fazer isso depois que começou a trabalhar, ou se viu que era uma necessidade, ou se já era de vocês mesmo. Sobre acompanhar a montagem da festa, que é uma coisa que já foi até citado, mas eu queria saber a importância de você estar acompanhando a festa, principalmente em questão de entrega de bebidas, e se vocês fazem essa contagem, e como que funciona isso, se isso dá uma diferença muito grande, ou a importância de acompanhar esse processo do dia, da montagem, de todos os fornecedores estarem lá e tá cobrando isso deles, se tá tudo certo, se tá tudo no cronograma certinho. Então, os noivos, eles têm que contratar um cerimonial para eles ficarem tranquilos. O que eu vejo são noivos contratando o cerimonial, mas aí tá lá na semana do casamento, o noivo tá lá buscando a bebida, porque não contratou um fornecedor de bebida que faz consignado, tá lá contando no final da festa bêbado, tá tentando contar a bebida para ver se deu certo. Não faz sentido, tá o noivo querendo colocar os presentes dentro do carro. O interessante que assim, isso é normal. O engraçado é que eu faço coisas aqui na região que parece que é coisa de outro mundo, mas é o normal. Era para ser o normal. De estar acompanhando todo o processo da montagem, de estar ali até o final da festa. Na hora tem noivo que fala, nossa, meus presentes, eu não sei onde tá. Eu falo, já tá no seu carro. Aí eles ficam doidos, assim, por que tá no carro? Porque a equipe já colocou no carro. Mas são coisas assim, que são simples. E a sincronia que eu tenho com os fornecedores, assim. Eu não preciso ficar sempre conversando com os noivos, tem que ver aquele negócio da bebida. Não, se eles fecharam com frates, eu vou ligar para o Mário Carlos, e aí, que horas que você vai levar? E aí, quando ele me fala o horário que ele vai levar, eu já coloco no cronograma. E aí, se precisa de alguém para estar lá nesse momento, a gente já prepara isso. Igual eu converso com o Mário Carlos, vão ser quantos pontos de chopp, e isso é legal também a gente saber, para não abrir um barril à toa, para quando chegar no final da festa já
desligar um ponto. Assim, é ter a preocupação de não brincar com o dinheiro dos noivos, sabe? De ter esse cuidado. E a melhor palavra para definir assim, um cerimonialista é pepino. O cerimonialista, ele tá ali para resolver o pepino que o noivo não quer saber daquilo ali. Ele me pagou para isso, para não querer saber de detalhes que às vezes acontecem, algum imprevisto que acontece ali na hora, no dia. Ficar até o final é super. Faz toda a diferença, né? Tudo pode dar errado ali no último minuto da festa. Então, eu acho isso fantástico. Eu tinha batido o martelo que eu não ia fazer, né, além de não fazer só cerimonial do dia, eu não iria. Nossa, a Isabela até achou o pepino. Eu não iria fechar contratos que fossem menos do que é esse de dar o máximo. Mas só que o que veio acontecendo? Chegou ao meu ouvido, e isso a gente troca muita ideia, né? A gente troca vários áudios de 5 minutos. E chegou ao meu ouvido de uma noiva falando que meu trabalho era caro. Mas afinal, o que ia ser caro, né? E aí eu entendi assim, que eu tenho que ter outros pacotes. E agora, devido a muitas mudanças, mudei muito essa parte de propostas. Eu tenho sim uma proposta que eu vou embora meia hora, uma hora depois da valse. Mas só que eu não aconselho. Mas o meu trabalho termina ali. Não é o que eu gostaria. Mas só que agora eu tenho essa proposta para poder... para que a pessoa não faça essa comparação. Eu acho que vocês agregam um valor muito grande no serviço de vocês. Então, quando você agrega valor, o valor tem um preço, é diferente. São duas palavras muito diferentes. E eu tenho recebido muitas reclamações que é o pós-festa. O fornecedor não fez isso, o fornecedor não fez aquilo. Mas e aí? Já passou. Infelizmente, às vezes foi uma economia que você pagou para ver. Então, isso é muito complicado e isso me entristece muito quando você sabe que a gente tem bons fornecedores no nosso mercado aqui, fornecedores assim que às vezes me surpreendem pro local que a gente está. Às vezes vocês vão muito além, fazem coisas que não são comuns na região. Então, isso vale, isso tem um valor muito grande e o valor, ele deve ser cobrado. Você sabe que se você não consegue entregar um meio serviço, e é o seu nome que está em jogo. Então, eu acho isso muito sério e que as pessoas têm que avaliar muito bem. Dar valor para o seu sonho. Você tem que dar valor para o seu sonho. É totalmente diferente de você dar um preço. Você vai pagar para ver? É muito difícil. E às vezes é só fazer algumas jogadas, né? Se a pessoa entende o que ela iria gastar não fechando o RSVP, por exemplo, ela consegue fechar comigo o RSVP e o que ela iria ter de prejuízo é o que ela está investindo um pouco a mais. Se a pessoa está vendo só preço, é o que ela está investindo um pouco a mais para ter todo o conforto, né? Saber investir bem o dinheiro. A questão do orçamento é sempre um bicho de 7 cabeças, né, para todo mundo. Sim. Às vezes muita gente chega para mim e fala, pega somente a foto da mesa do bolo e pergunta qual é o orçamento dessa decoração. Aí você fica, eu preciso de mais informações. Quantos convidados você vai ter? Qual salão que você fechou? O estilo da decoração que você quer é essa mesmo? Você não vai querer mudar absolutamente nada dessa decoração? Você vai ter a sua mesa... O que de buffet você vai ter? Você vai querer uma área para tirar foto? Você vai querer uma área de descanso perto da pista de dança?
os arranjos da mesa dos seus convidados vão ser mais simples, vão ser mais trabalhados. Então, isso tudo influencia na decoração, não é só a mesa do bolo. É todo o planejamento que envolve aquilo ali. Então, é muito complicado. E o orçamento que a gente passa também não é um orçamento final. Eu já tive muitos casos que viraram para mim, a Gabi ficou puxado. O que a gente consegue estar melhorando no orçamento? Aí, quando eu tenho a reunião com o cliente, eu já sei o que ele gosta e o que eu posso estar modificando, às vezes, para agradar ele. Então, e eu também nunca vou prometer uma coisa que eu não posso cumprir. Se a gente chega num ponto que, às vezes, se eu reduzir mais, eu não vou atingir a expectativa daquele cliente, eu falo para ele, olha, se a gente fizer o trabalho dessa forma, você não vai ter um evento que você está esperando. Então, a gente procura outras formas de estar trabalhando o que ele está procurando. Nossa, que legal isso, porque é muito melhor a gente ser sincero nessa parte do que ficar ali enrolando. E o que eu vejo, assim, bastante, são pessoas que quer fechar de qualquer forma, sem deixar muito claro o que ela está vendendo. Não, eu não entro em leilão de orçamento, de forma alguma. E sempre sou muito sincera com tudo que vai estar na decoração, tudo que a gente pode estar modificando, tudo que não pode estar modificando, que vai prejudicar ou não na decoração e na expectativa dos clientes, porque é o nosso nome, né? E uma coisa que eu não faço também, porque flor depois que eu passei a gerenciar isso tudo, a flor modifica o preço toda semana. Então, se acontecer de chover muito, o preço da flor vai aumentar muito. Então, esse é o tipo do gasto que o meu orçamento, que o meu cliente nunca vai ficar sabendo. Se a flor subiu muito o preço e saiu do orçamento do cliente, eu vou arcar com aquilo. Porque não é culpa dele, não é culpa minha, mas ele não tem que ficar sabendo disso. Eu não tenho que estressar a minha noiva ou o meu cliente por uma situação que não é culpa dele, que ele não faz ideia do que pode estar acontecendo. Então, e também não diminua a qualidade para caber dentro do orçamento, porque é o meu nome. Então, é a minha palavra, eu vou entregar aquilo que eu propus e o que está no orçamento que ele espera. A Isabela falou, inflação das flores. A inflação das flores é tensa. Aí, o pessoal da tecnologia aí, montar um aplicativo, né, para acompanhar a bolsa das flores. Até tenho. Sério? Até tenho, mas tem. Só que é muita opção, eu fico perdida. A pergunta final que eu tinha era sobre a sua formação, que eu não sei. Ah, sim. Eu formei em arquitetura e urbanismo. Então, grande parte dessa liberdade de criação que eu tenho, eu devo à minha formação e a facilidade que eu tenho de estar fazendo 3D, de estar planejando todo o evento antes. Então, me ajuda muito. Sempre que o meu cliente aparece com uma ideia que às vezes, eu queria fazer isso aqui, mas vai ser difícil. Não, a gente vai fazer, eu vou dar um jeito de fazer isso na oficina. Aí, às vezes, eu faço a proposta, faço a ideia e o pessoal lá no escritório fala, não, você tá ficando doida, isso não vai funcionar, assim, não, a gente vai fazer funcionar. Não tem não tem jeito, porque quando eu contrato, isso eu falo por mim, quando eu contrato um serviço e que você já viu aquilo em algum lugar ou alguma coisa parecida em algum lugar, não tem essa de que não tem como fazer. Alguém fez, alguém conseguiu fazer, então eu vou conseguir fazer. Então, se o meu cliente, eu não limito a imaginação dos meus clientes, não tem essa, isso vai ficar muito caro, isso não tem jeito. Não, a gente acha uma opção mais barata, a gente faz uma adaptação, a gente fabrica e a gente dá um jeito de fazer e atender da forma que ele quer. Nossa. E eu faço muitos cursos também. Fiz curso com o Daniel Cruz, no Rio.
Eu fiz o curso com a Patrícia Vax também, em São Paulo. Eu sou apaixonada com a decoração dos dois. Eu acho que A eles Patrícia é têm. do Rio também? A Patrícia é do Rio também. Eu tava. Eu sempre ficava vigiando os cursos deles. Quando eu consegui a oportunidade de fazer com o Daniel, foi muito gratificante. A Patrícia não fazia cursos há muito tempo. Então, quando ela fez, o primeiro foi em São Paulo e eu fui atrás dela. Quase como uma tiete. E aí, por conta desses cursos, eu fui convidada para alguns eventos também no Rio, de tendências. Procuro feiras também de móveis e de decoração, porque tudo pode virar uma ideia para a decoração do evento. Então, eu Uhum. sempre procuro tá acompanhando o que está acontecendo, o que está sendo tendência. Claro que não é só porque é tendência que você tem que fazer. Às vezes o cliente chega para mim e fala, isso aqui está na moda, né? Será que eu coloco isso? Aí, e me pergunta o que eu acho. Eu devolvo a pergunta, o que você acha? Você gosta? Você se identifica com isso? Porque se você não se identifica, não tem por que você fazer. Porque, mas fulano depois vai sair falando do meu casamento, que não foi isso. O fulano não vai ser a pessoa que vai ter o seu álbum. Você que vai ter o seu álbum para o resto da sua vida, você que vai levar a carga sentimental daquilo ali. Então você tem que se identificar com o que você está fazendo. E isso é muito sério. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em agradar, em surpreender e não e se esquecem do que elas realmente gostam. Então eu sempre indico isso para os meus clientes. Você gosta, você vai fazer, independente do que o outro está pensando ou vai pensar. Porque você tem que agradar você primeiro, infelizmente. Ninguém agrada todo mundo, nem Jesus Não, Cristo agradou a todos. Então, primeiro você tem que agradar e fazer o que você gosta. é fundamental. Porque senão fica muito Acaba que eu fui frustrante. para outro lado, né? É, Depois de uma pergunta, acaba emendando em outro assunto. porque fica frustrante para o pós-casamento, né? Se a pessoa É, vai pensar assim, nossa, eu fui na tendência. E isso hum, é válido muito para a parte da música. é, Porque eu tenho vários noivos que, assim, que às vezes escolhem músicas que é a música da modinha ali do momento, uhum, mas na hora que você vai ouvir alguma filmagem do seu casamento que tem as músicas da cerimônia, nossa, mas que música é essa? A pessoa não é muito, não é muito íntimo, né? Isso eu fiz e questão. No meu casamento, todas as músicas que foram tocadas no meu casamento, eu tenho certeza que daqui 5, 10 anos eu escolheria elas de novo. uhum. Isso é É, fundamental, a gente ter eu isso. acho, isso eu também acho importantíssimo. E eu acho que isso serve para você também, que está mais ligado com a escolha das músicas. Eu vejo uma falta de cuidado com as músicas em inglês. Às vezes, porque a música realmente está na modinha, mas a pessoa não sabe a tradução daquela música. Então, isso é muito sério. Já Às vezes a pessoa. aconteceu várias vezes de eu mandar a tradução para a pessoa e ela, pô, deixa eu mudar aqui. Isso é muito sério. Às vezes a música está falando de uma traição, gente. Você está cantando, você está entrando com uma música com a tradução de traição no seu casamento. Puxa vida. E a gente tem uma Então, professora de inglês aqui na live, a Marina Silva. Ela deve passar é por isso. complicado. É complicado. Às vezes você está na cerimônia, quem entende, gente, você começa a rir, porque, É. poxa vida, olha que situação. E tem, às vezes, eu tenho esse cuidado quando eu posto os vídeos aqui no Instagram, de escolher uma música assim neutra e que às vezes eu imagino que o casal vai gostar quando eu não pergunto a música que eles gostariam. Uhum. Porque tem muito caso da pessoa acabar postando com uma música que não tem nada a ver com o casal e perde totalmente o propósito da postagem. Sim. Só aproveitando também para falar uma parte da música, é que existem músicas
que não fica legal quando é somente instrumental. Porque tem música que faz todo sentido sendo cantada, porque às vezes a parte musical fica bem atrás do que está levando a letra, e existem músicas, pela nota ser repetida, isso fica sem sentido, e assim, não fica legal. Existem músicas tocadas no sax que não é legal. E aí vale a pena ter uma pessoa que entenda disso para dar uns toques, né? Assim, não, essa música não vai ficar legal para esse momento, não vai ficar legal nesse instrumento, essa música precisa ser cantada. Vale a pena ter essas dicas. Você faz uma palhinha pro casal, às vezes, para saber se eles realmente querem aquilo, ou às vezes, quando tem uma resistência, quando você fala, não vai ficar legal, às vezes a pessoa insiste, você manda algum áudio para a pessoa ter certeza de que é aquilo que ela quer mesmo? Então, eu tenho tentado fazer o maior número de conteúdos possíveis para a gente não precisar dessa logística de juntar músicos para mostrar para as noivas. Eu não faço essa parte de às vezes, ter uma palhinha específica para os noivos. O que eu faço é dar a dica, e se a pessoa for resistente, e assim, isso no geral, eu como cerimonialista, eu coloco também na proposta de orçamento isso, que assim, eu estou ali para dar toda a opinião, atento a tudo que eles estão querendo, mas a decisão final é deles. Eu estou ali só para dar sugestões. É muito difícil. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho mais perguntas aqui, que eu acabei pulando algumas. Uma coisa que é mais, eu não sei se é uma crítica ou se é uma sugestão, que eu sinto muita falta de reunião com todos os fornecedores. Para a gente estar sincronizado, né? É bom a gente ter um contato antes da semana de montagem. Tem muito fornecedor que eu encontro somente no dia, e igual eu acho que a gente falou na primeira live, né? Uhum. Aí aparecem 1000 problemas para resolver no dia da festa, já tá aquela correria e não dá para fazer muita coisa. Então, além do checklist, o que você acha de reunião antes da festa com todos os fornecedores? Se isso ajudaria, não ajudaria? As pessoas ainda não estão preparadas para isso? Isso pela agenda, isso normalmente não funciona nem em cidade grande, porque existem muitos fornecedores, inclusive eu, que não tem somente uma profissão direcionada. Para prover minha família, eu não conseguiria viver somente de cerimonial hoje. Dou aula no conservatório, faço som ao vivo em restaurante, enfim. Isso seria bem inviável para conseguir juntar todos, mas só que, em outra parte, eu acho bem importante, isso já aconteceu em alguns casamentos no ano passado, de ter uma reunião assim, com a iluminação cênica, a decoração, o fotógrafo, o videomaker e comigo. E aí fomos todos no local da festa. E aí, aonde precisa colocar iluminação, decoração, aonde você vai colocar? Aí sim, eu acho que não todos, mas essa parte, talvez eu tenha esquecido de alguém, essa parte precisa sim. E às vezes não tem por dificuldade, mas na minha opinião deveria ter. Eu tenho tentado pensar num jeito de conseguir reunir todos sem que atrapalhe tanto a rotina, né? Não sei se talvez um mês antes ou 2 semanas antes, talvez funcionaria. Porque assim, para mim que já tá lá no salão, sei lá, desde quarta-feira, se as pessoas marcarem um horário todas de ir lá, para mim, tranquilo. E, né, se a gente não tiver na correria também, tranquilo. Avisando com antecedência é possível. Mas talvez ajudaria muito e evitaria muitos transtornos de comunicação mesmo.
Acho que já aconteceu com a gente, né? Fomos, eu, você e os noivos, Ah, sim. definimos tudo. E aí depois a gente descobriu que por causa do, da sonorização, de todo o equipamento com o DJ, não seria possível ser o que a gente tinha combinado. E aí dá uma reviravolta para todos nós. Tudo Mudou que a tudo gente de novo. estava. Realmente, faz falta em alguns momentos, para a gente já Uhum. definir tudo isso. Mas eu tenho um amigo cerimonialista do Rio que ele faz o seguinte, assim, ele liga, como é difícil para todos, quando ele vai fazer uma visita técnica na igreja, quando ele vai fazer uma visita técnica inicial no salão de festa, ele liga para todos os fornecedores e fala, olha, eu estou indo semana que vem, você pode ir? E deixa a pessoa à vontade, porque o fornecedor ele vai falar assim, olha, eu não posso ir, mas eu tenho um detalhe para a gente definir. E aí sim já começa essa comunicação, para não ser aquela surpresa em cima da hora. E isso tem acontecido muito, não é pouco não, de às vezes aparecer alguns fornecedores que eu simplesmente não sabia da existência. Então, Sim. às vezes você precisa de uma mesa que a mesa vai precisar do espaço de circulação, vai precisar de uma área de serviço, né, às vezes do buffet, e que não estava no planejamento. Então, isso atrapalha muito. Então, por isso eu tenho tentado pensar numa forma de conversar com todo mundo para evitar esses imprevistos de última hora, principalmente no dia do evento, que fica tudo mais difícil de resolver e, e fazer funcionar, né? Uhum. Mas é uma ótima dica para a gente tentar mudar isso. Nós já estamos quantas horas? 2 horas? Agora já tá terminando a segunda hora. Quase Gabi, 2 horas. eu quero te agradecer por ter aceitado e, e por mais que a gente troque tantas informações via WhatsApp, quando a gente vem, né, a público para falar da nossa profissão, a gente acaba se conhecendo ainda mais, né, de saber quais são as prioridades, de saber o que cada um vem buscando, né, nesse ramo que é encantador, né? Hoje eu vi uma live, uma live não, eu vi uma publicação de uns noivos. Eu acho que o casamento foi em São Paulo, que o pai dela estava prestes a falecer e aí eles se casaram dentro do hospital, só para o pai dela participar. E fiquei muito emocionado. E o que eu queria passar, né, para quem está ouvindo é isso, assim, por mais que tenha toda essa situação no mundo, que as pessoas valorizem, né, o, o casamento, que foi adiado, que eles possam, assim, não pensar que foi adiado e agora não vai ser o mesmo, vai ser ainda melhor. A emoção, o Oberdan vai conseguir pegar fotos aí, assim, muito marcantes. Quando você tem uma equipe empenhada a fazer, a dar o melhor de si, não tem como dar errado. E para os casais que tiveram essa situação de ter que adiar, não é o fim do mundo. Você está adiando um pouco o seu sonho. Então, você vai criar expectativa, vai ficar tudo lindo, vai ser maravilhoso, vai ser o melhor dia da sua vida. E não tem por que transformar isso. Saiu um pouco do planejado? Saiu, mas felizmente ninguém esperava. E os fornecedores vão dar o máximo para fazer melhor do que poderia ser na data que foi escolhida primeiramente. Então, é muita paciência, muita calma e vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Amém. E vida longa a nossa parceria aí, né?
A gente tem uns 20, 30 anos ainda para trabalhar junto. Você ainda vai, você ainda vai, a gente ainda vai enlouquecer muito nessa carreira. Com certeza, nossa mãe. Ai, muito Mas então obrigada tá. também pela oportunidade. Essa live já era para ter sido feita há 2 semanas atrás, mas É, a pessoa ficou com vergonha. Não é isso de 7 cabeças, faremos mais. isso aí. Quero agradecer o pessoal que ficou aí até agora. Muito É, legal. O Berdan, a Isabela, o Ian, todo mundo aí até agora. a gente falou demais, né? Mas foram pontos relevantes. É, verdade. Gente, muito obrigado. Tá? Gabi, Muito obrigada, beijão. gente. Beijo, até a próxima. Até a próxima.